Se aproxime. O lugar mais especial continua sendo a mesa, ali, perto da cozinha, onde os antigos ensinam os novos, ensinando o gosto do amor, o doce do carinho, o sal da terra, o tempero que sai das nossas mãos para o mundo. Se aproximem todos. Ao redor da mesa, a comida é dividida como deveria ser na vida de todos. É um treino, uma descoberta, uma aprendizagem. Avós, tios, pais, cachorros, o gato, a família. De legumes, frutas, alegria. Palavras. A notícia do nascimento, da morte, o carinho que vem a cada café. A louça que sempre aceita a ajuda de alguém que a quer limpar. Comida é um atestado de vida. Que a gente não é só comida. É amor também. Três, dois, um e... Hoje vamos bater aqui em cima. Unissex começando sempre nesta atrapalhada das mãos espetacular. Hoje de novo a Ana Paula, nossa grande amiga, sempre a Aninhas, sempre eu. Hoje mando eu de novo. Hoje é um tema inusitado. Eu acho que vou embora. Se mandas tu, vou embora. Não, todas? Ainda não somos todas? Não, tudo bem, tudo bem. Vamos mandar todas então. Nem Concordo. é mandar, por favor, vamos já embora. Se vais mandar em mim, vamos já embora. O tema é o lado emocional dos alimentos. Isto é, o que é que vocês acham sobre... Os médicos podem dizer, claro, os médicos dizem deve-se comer isto, os nutricionistas deve-se comer aquilo, a nossa mãezinha, os nossos avós, a nossa cultura, todos nós sabemos mais ou menos as coisas que se devem comer, o equilíbrio. Não quer dizer que a gente o faça, mas as pessoas que sabem, têm a obrigação de saber, estão informadas, sabem o que faz bem, o que faz mal, o que faz mais ou menos, aquilo que deve ser mais, menos, por aí fora. Mas, para além disso, entre este alimento que faz bem e este alimento que faz bem, o meu coração, a minha história, o meu lado familiar, não sei, o meu sabor, eu prefiro aquele. Na hora de vamos todos almoçar e no restaurante, eu quero peixe, eu quero vegetariano, eu quero não sei o quê. Porquê? O que é que tem esse lado emocional dos alimentos? A importância disso para as pessoas acordarem um pouco e perceberem que isso é fundamental para a nossa saúde. Então, bora, quero ouvir as especialistas, vá lá. Vou falar uma coisa assim que me acompanha até hoje, eu sou muito consciente disso. Quando eu era bem criança, meu pai falava sempre gorducha do pai. Então, para mim, gorducha sempre foi uma coisa boa. A sociedade pode dizer à vontade que gordo, mas para mim o ambiente de alegria é gorducho. Não pode ser magro. Magro tá triste.
Então, isso é uma coisa que me vem logo à mente. A segunda coisa que me vem logo à mente é que a minha irmã menor, minha irmã caçula, era magra e eu era a gorducha do pai e ela era amendoim torrado. Que é tudo apelido que meu pai punha. E ficou sempre na minha cabeça a ideia de que quando a gente estava comendo era um momento feliz. Então eu me acostumei a comer tudo. O que eu não como é porque eu não suporto. Então fica muito mais fácil você ter um bom hábito alimentar se a pessoa não fica catando a casquinha do tomate para enfiar na ponta do prato. Nunca fui criada assim, gente. Eu nem imagino um mundo onde as pessoas ficam catando o pedacinho, a casca do tomate, a casca de não sei o que, a cebola. Gente, é uma comida. Tudo aquilo que está no prato foi assim que eu aprendi. É comida. Se é comida, você come. Então, para eu não comer, tem que ser uma coisa, para mim, insuportável. Por exemplo, fígado. Gente, fígado, para mim, é a representação do castigo. Não consigo comer aquilo. Aninha, Vai outra Ana, Outra. agora estamos 3 anos, meu Deus. Em cada tema é assim uma surpresa, é assim, vamos lá, atira aí o foguete. Mas faz-me sentido, porque tudo faz sentido. Eu fiquei com uma coisa que a Ana disse, eu como isto porque eu prefiro. Eu acho que isto já seria um bocado mais à frente, se nós tivéssemos realmente uma educação muito ligada realmente à terra, aos alimentos, a nós mesmos. Eu já não sinto que eu prefiro, eu preciso, o meu corpo precisa, porque ele fala connosco. No final eu acho que é sempre a mesma coisa, vamos dar ao mesmo. Se estamos focados no corpo e já com essa consciência. É um grande tema este, porque a alimentação é realmente uma das bases fundamentais da saúde. Isto levava temas, desde a educação, isto vai muito. eu vou te interromper por... alimentos, até os próprios alimentos nos adoecem, mas isto já será outro tema, ok, Ana? Eu vou te interromper, mas já voltas, que é... Porque eu lembro-me de coisas assim. A papa de abóbora... Eu tenho uma lembrança também que depois eu quero falar. Espera! E eu também, já que é a questão emocional, eu também tenho uma. A papa de abóbora que comemos na casa da Ana Paula. Essa papa de abóbora ficou guardada no meu coração. É que foi uma coisa, foi o ambiente, a maneira como foi feita, a maneira, o frio, o facto da papa estar quentinha, o sabor, saber que era uma comida antiga, que tu tinhas aprendido com os teus avós. Quer dizer, há uma história nas coisas também que tem é muito forte. Eu lembro-me de uma vez o meu pai e a minha mãe me dizerem do nada que quando eram jovens, portanto já há muitos anos, nos anos 60, nos anos 40, 50, que eles diziam que comer nozes junto com pão velho ou pão torrado sabia a casamento. E eu nunca tinha comer nozes com pão velho ou pão torrado, comer as duas coisas juntas. E, é uma maravilha. Ele disse, sabia a casamento. E eu nunca tinha feito essa associação e agora faço e lembro-me desse momento em que eles me contaram isso. Quer dizer, é isso, a comida, como estamos a falar, há a comida que faz mal e a comida que faz bem em termos de saúde, assim, teoricamente. Já estou a ver qual é a questão. Mas depois vem aquela coisa... É algo ancestral, é algo que está registado nas nossas células. E vem aquilo... Gente, é uma coisa, aquilo entra e cria flores, magia, é uma coisa que não é? E há momentos, há milhões de momentos, mas eu lembro-me de estar aqui a viver no Brasil e ir a Portugal em trabalho e me sentar, eu não tinha comida em casa, na primeira noite eu jantei fora, tive que jantar fora num restaurante ali perto, a senhora serviu-me carapau grelhado, que aqui não tem, carapau grelhado com batata cozida e não sei o quê, e eu que sempre vi aquelas pessoas antes de comer que agradecem e eu dizia, ok, isso era uma coisa que eu não prestava muita atenção,
A partir desse dia, eu sempre que me sento para comer, eu olho para a comida e agradeço. Que era uma coisa, um hábito que eu não tinha. E eu olhei para... É porque assim, há momentos, a gente precisa agradecer pelo que tem. E pelo sabor, pela magia, pelas capacidades que tem. Nossa, tem momentos, mas essa papa de abóbora, vá. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Tá gostando do nosso vídeo? Se inscreva no canal. Eu tenho uma memória muito forte, tenho várias memórias de comida. Uma na casa da minha professora para passar das 4 primeiras séries para aquilo que a gente chamava no Brasil antigamente de ginasial, não sei como é que se chamava em Portugal, mas são 8 séries básicas e antigamente da 4ª para a 5ª você fazia uma prova. E eu sempre estudava desde o 2º ano primário, que era minha professora do coração, fui fazer a preparação para essa prova lá com ela, e o melhor aluno, aí também tem muita coisa de eu ser sempre a melhor aluna, ganhava o direito de almoçar na casa dela, almoçar ou jantar, junto com aquela família enorme que ela tinha 5 filhos, um marido, cachorro, era uma casa enorme. E ela pegava, fazia macarrão com carne, eu amo macarrão até hoje, botava numa bacia enorme de lavar roupa que ela tinha, lavava bem, metia aquele monte de macarrão lá dentro, botava em cima da mesa, uma bacia, e a gente comia aquilo tudo. E, nossa, era um momento onde eu celebrava tudo, celebrava que eu tinha conseguido mais uma vez ser aluna de nota mais alta, celebrava que eu estava no meio de uma família que eu adorava, que eu subia no pé de goiaba, era a única casa com um quintal que eu podia ir, porque eu morava em apartamento. Gente, era a celebração de um imperativo livre, era eu. Isso, uma coisa, o macarrão com carne que a minha mãe fazia, fritada de camarão que a minha mãe fazia, meu Deus, ficava todo mundo em fila, à espera. Mas... E lá em casa eram 3, mas eram 3 daquelas assim, eu era das 3 a pior, mais terrível. E todos esses momentos eram incrivelmente felizes, que a gente sentava, pegava aquela comida que a gente gostava, era camarão, tinha uma clara de ovo assim por cima da frigideira, e o camarão ficava lá embaixo com batatinha. Gente, como aquilo era bom! Era assim, momento em família feliz, era isso. Engraçado, né? Agora vai, Ana Paula, seu momento. Ok. É tanta coisa que eu já nem sei. Pronto, no momento de coisas boas à mesa, eu fiquei na celebração por ter a melhor nota. Eu nunca iria ter essa celebração, né? Eu rezava, havia uma oração do Menino Jesus de Braga, e eu rezava todos os dias para permitir que ele não me deixasse chumbar, que eu achava a escola torturante. Eu assim, Deus chumbo, meu pai vai dar uma coça. As vizinhas vão perguntar, então Paula, traz a raposa atrás de ti, eu vou ter que dizer que sim, que a raposa anda... Eu só rezava aquela oração todos os dias, ao menos faz com que eu passe, não deixe que eu chumbo. E eu lá ia passando. Mas pronto, mas eu tinha que dizer isto porque eu essa celebração nunca ia fazer, a professora nunca me ia levar a mim. Ok. Agora, a comida. Realmente a comida é uma coisa, a mesa, a reunião. A Ana falou das papas de abóbora. As papas de abóbora são assim, aquilo deve ter uma história, aquilo tem uma história muito grande na família boa, só pode ter. Porque é umas papas, em Angola eu não conhecia, quando vim para Portugal, e essas papas a minha mãe é que fazia, já a mãe dela fazia, a minha avó, e eram umas papas que se faziam sempre no dia dos finados, no dia de Todos os Santos. Vocês sabem o que é? É o 1 de novembro, ou 1 de novembro, acho eu. 2 de novembro, aqui é 2, aí é 1. Pronto. E é quando nós honramos e lembramos todos os nossos antepassados e as pessoas que já faleceram, que já morreram. E íamos ao cemitério, me arrepiar, porque eu sinto que é muita ancestralidade, é muito tudo já. É muito tudo, está ligado.
o que já passou e ficou muita coisa por resolver, ficou muita coisa no ar e pronto. Mas esta era uma coisa boa que deveria acontecer, entre muitas outras más que ficaram debaixo do tapete e que eles não contaram, que agora nós precisamos de ajudar a limpar. Mas tens recordações da alimentação africana, por exemplo? Esta das papas, deixa-me só terminar. Tá. No fim deste, ia toda a gente, toda a família para a casa dos meus pais e a minha mãe fazia as papas de abóbora, que toda a gente adorava. Cada um pegava quase num prato, alguns não comiam, mas quase toda comiam um prato assim de sopa inteiro. Porque depois no final do cemitério vinhamos a casa, eram as castanhas assadas e as papas de abóbora. Era um momento de reunião, de celebração mesmo, de estar com todos quase. E isto para mim é uma coisa muito forte. É mesmo. A história das papas da abóbora eram estas. Também tenho uma história com agora do lado do meu pai, que era a minha avó Ermelinda, que naquela altura o meu pai obrigava-me a comer. Éramos nabos, não éramos meninas de não gostas, vamos fazer uma coisinha, não. Não gostas, comes menos, mas comes o que está na mesa. Então, às vezes éramos nabos, aquilo para mim era intragável. Eu dizia assim, como é possível? Como é que eu vou comer aquilo? E eu pedia a Deus para vomitar, mas eu não vomitava. Eu mastigava, mas engolia e não conseguia vomitar. Eu, a sério, meu Deus, és mesmo mau. Eu só preciso de vomitar. Hoje era isso e com os nabos. Eram os grelos de nabos e os nabos. Hoje adoro os nabos e os grelos de nabo. E da parte da mãe do meu pai, era uma imagem que eu tenho da avó Ermelinda, quando era o tempo das favas. Ela, na aldeia cultivava, ela ia ao campo buscar as favas e as couves. Eu naquela altura não gostava e não comia, mas o prazer dela era tão grande, era só batata cozida com couves e as favas cozidas. Podia haver um ovo, ou uma sardinha, ou peixe, ou não. E o prazer dela era tão grande, que eu hoje quando como favas, eu adoro favas, e faço isto muitas vezes quando é o tempo das favas. Vou à horta, vou buscar, e é sempre quase uma lembrança que eu tenho dela naquele momento. É impossível comer favas, e aquele momento das favas, e não me lembrar da avó Ermelinda. Isso é incrível, porque é esta questão mesmo emocional que eu tenho muito isso também, a menina, o nabo e as favas e não sei quê, e depois agora, quer dizer, depois adolescente, amar, e tem muito com isso, essa paixão. As pessoas que são a nossa história, nossos pais, nossos avós, nossas tias, etc., a paixão que tinham, a gente ficava, aquilo deve ser gostoso. Como é que eles podem gostar disto? É incrível mesmo. É uma aprendizagem também, certo, que se faz. É. E às tantas aquilo também era um bocado educado, não é? Eles diziam, pronto, não havia outra comida. Não gostas, comes menos, mas comes um bocado do que há. E o que é certo daquilo às tantas lá ficou registado, alguma coisa, sei lá. Eu vou passar já, talvez seja ainda cedo, mas comecem a pensar já no conselho do milhão de BRICS também não, dólares não, euros ou reais, pronto. E para passar isto às pessoas, porque eu já começo com o meu e a gente assim fica com mais tempo. É pela paixão que a gente passa as coisas. A gente já sabe isso, a educação ensina-nos isso, que passar, seja o que for, com paixão, com animação, com verdade, com intensidade, as coisas são aprendidas de melhor maneira e são aprendidas, porque às vezes você sabe tudo, é a pessoa mais sábia do mundo sobre aquele assunto, mas é toda muito reta, muito autoritária, e quando não há coração a coisa não entra, não flui. Eu lembro-me de uma vez uma menina pequenina, era da minha família, mas é da minha família, eu não vou dizer quem é. Ela não gostava como é que se chama? Diospiro, é porque aqui é caqui. Não gostava de diospiro para mim é um fruto que eu amo.
E eu um dia fiz uma coisa de propósito. Eu fui para a beira dela, fiz de conta que ela não estava à minha beira. E comecei a comer o caqui, o diospiro. Meu Deus, meu Deus. Eu lembro da minha mãe dizer-me: Jesus, tu ficas louca. E eu fico louca, mãe. Isto é demais, é demais, é demais. Minha mãe também entendeu a mensagem. Ficamos ali, e ela, pequenina, começou a ficar... É assim tão bom, pensou eu. Ali a pouco foi pedir à mãe que queria provar. Então, às vezes, nós, em vez de irmos diretas às pessoas, e isto também é uma mensagem um pouco para os médicos, talvez, quando as pessoas vão diretas, você tem que parar de fazer isto, tem que fazer assim, porque isso está errado, e não sei o quê, essa coisa da censura, em vez de fazer isso, que tal a gente experimentar e dizer: você já experimentou a papas da abóbora? Você nunca mais vai esquecer. Você já experimentou o diospiro? Você, colocar um pouco de paixão, de emoção. Acho que ser médico também é isso, ser professor também é isso, e ser pessoa também é isso. Então, força aí para vocês. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Já se inscreveu? Então agora curte, compartilha. Então vou eu. O meu conceito de 1 milhão de qualquer coisa que não seja dólar é o seguinte. Pega as crianças aprendem pela convivência. Não é assim, não é como se fosse uma bula de remédio que você vai lá, lê e obedece. A vida não é assim. Então, eu tenho o dedo verde para a planta. Eu aprendi com meu tio. Eu vou olhando a minha vida e vou vendo, isso aqui que eu faço tão bem, eu aprendi sozinha. Nunca foi sozinha. Alguém me inspirou. Era um prazer ir com meu tio, dar comida para tartaruga, cuidar das plantas, ver os passarinhos cantando. E eu, hoje, mesmo de manhã, quando eu estava caminhando, eu falei: nossa, eu gosto tanto de passarinho. Como eu vi o passarinho dando a minha hiperatividade? Meu tio me mostrou, talvez eu não tivesse nunca reparado que no mundo tem passarinho. Então, assim, cada pessoa mostra. Então, ensina lá, vai plantar um negócio com a criança do lado, fala da planta, prova essa folhinha aqui, olha que delícia manjericão, olha que delícia alecrim, vamos botar esse alecrim nesse macarrão. E assim as coisas vão nascendo. As crianças precisam lavar a louça. Fica ali, dá um prazer para a criança de comer quando está cozinhando. Olha, prova ver se está bom de sal. E a criança vai se encantando com a vida. As pessoas ficam esperando que a felicidade da vida venha num caminhão, numa premiação. Euromilhões, felicidade. A felicidade é composta de micro coisas que vão completando a sua alegria. São pequenas coisas que, num dado momento, você para e diz: meu Deus, como minha vida é maravilhosa, eu vejo o pôr do sol. Eu moro num lugar de praia, onde as pessoas veem o pôr do sol e aplaudem. Essa é a cidade que eu moro. Salvador aplaude o pôr do sol o verão inteiro. Então, essa poesia, esse prazer de ver, não é um caminhão de felicidade. A gente não tem que ir no shopping comprar nada. Você tem que ir ali, um passinho depois do outro e usufruir, porque normalmente não custa nada. É de graça. E alguém com todo carinho, ao invés de ficar rolando a tela do celular em busca, sei lá do que no celular nunca tem nada, mas vai lá e mostra uma planta, um pintinho, um cachorro que está brincando, e isso faz de você um bom veterinário, no meu caso, uma boa fono, uma boa diretora, uma pessoa que sabe ouvir, como eu ouvia quando era criança os passarinhos com meu tio. Pronto, Ana Paula. Estás a falar aí, foste buscar um tema muito delicado e isto vai dar sempre quase tudo no mesmo sítio. Vai dar tudo no mesmo sítio. Educação, formação pessoal e sustentabilidade. Essa coisa delicada, esse conhecimento da terra, essa ligação com a terra, de saber ver um tomate crescer e a criança seguir esse processo, a importância da terra, pôr os pés na terra, essa alegria, essa felicidade com ver uma sementinha que, isto era esta semente, era, e agora esta plantinha, e vai dar este tomate, vai, e que sabor é que tem? Experimenta.
No fim, vai sempre, realmente, eu já nem sei mais que diga. E é sempre a mesma coisa. É a educação e formação pessoal. E quando não temos essa educação, nós procuramos por nós. E esse respeito pela natureza, porque ela realmente é a base. Vamos lá sempre no mesmo sítio. É a base da sobrevivência, é a sustentabilidade. É o respeito pela terra e é o respeito pelo ser humano, porque todo ser humano é terra. E depois depende da sementinha que nós colocarmos aí. Então, se desde pequeninos, é um cansaço, é uma tristeza, é um sofrimento, uma dor. Sofrimento somos nós que aumentamos a dor, não é? Mas às vezes a dor existe, de ver o maltrato, o desrespeito que existe pelo ser humano, que está acontecendo no mundo, porque é o desrespeito pela falta, pela ignorância, pelo conhecimento de nós mesmos. Que somos um pedaço de terra e só estamos cá essa sustentabilidade, esse trabalho comum de entreajuda, de nos valorizarmos uns aos outros, de nos ajudarmos uns aos outros e não de nos matarmos uns aos outros. E não tirarmos o tapete uns aos outros. E é tão simples, é só uma semente que cai na terra, é só dar liberdade, é pôr e deixar descobrir. Mas isto, ainda por cima, porque a alimentação realmente não é por 1 milhão de euros, não é no supermercado. No supermercado nós sabemos que muitas vezes vamos deixar lá 1 milhão de euros e ficamos sem saúde. A grande questão seria mesmo esta, a educação e começar na escola, com esta sementinha. Era impossível haver uma escola que não tivesse terra. Olha, para mostrar onde começa a vida, porque é que existimos. Estamos a acabar, mas eu queria que tu falasses um pouquinho, Paulo, um pouquinho sobre o tempo, porque eu lembro-me quando fomos aí, às vezes que fomos à tua casa, ao tempo, o cuidado com o alimento, o tempo, o carinho que se coloca no alimento, isso que tu falaste de semente, esperar o tempo do alimento crescer, tratá-lo bem, cuidar dele e depois cozinhá-lo devidamente. Então, fala um pouquinho disso, porque tu tens essa lentidão, essa intensidade. Esse é o meu sonho, Ana. Esse é o meu sonho. Não é que ainda o consiga. Esse é o meu sonho. Porque toda a perseguição que eu tenho sofrido na minha vida, quer em casa, quer na escola, quer até a nível local, eu tentar criar uma horta comunitária, dizer, porque isto é a verdadeira escola, é a tal educação holística, é aqui que começa a escola. E as pessoas, e ser excluída, e ser desrespeitada, até maltratada e prejudicada no trabalho que eu estou a tentar fazer, até nestes espaços todos, na escola, na casa, porque ninguém percebe. Porque eu sou essa pessoa que tem essa consciência, mas estou cansada de estar sozinha, não é? Eu cultivo, a terra é fundamental para mim, eu tenho que pôr as sementes, eu tenho que ir para a terra todos os dias. Ainda não sou sustentável, porque isto não é um trabalho que se faça sozinha, eu estou muito sozinha, em todo lado. Em casa, com os meus pais, que ele é um apaixonado pela terra, eu herdei isto dele, eu acho que ele até vivia na terra para outro dia ver as coisas crescerem. Ele largou a fábrica porque queria ir para a terra. Dá uma sensação que há forças inferiores, que eu nunca imaginei meu pai negar-me, eu fazer coisas, eu sei que eram forças inferiores que estão a dominar o mundo inteiro e as pessoas. E eu chegava, mas tu és a desgraça da família, tu estás a dizer coisas, tu és a desgraça da família, tu és a responsável por tudo isso. Gente, não. Gente, não é o dinheiro que nos vai salvar, é isto. Lá vens tu com as tuas coisas. Eu acho que o meu pai até era por bem assim, tu não vais para a terra, tu não vais sofrer o que eu sofri. Assim, não, meu pai, eu estou a sofrer por não me deixarem fazer o que eu preciso de fazer. É aqui, é em todo lado. Porquê? Porquê? O que é que eu preciso fazer mais? Mas isso... Porque isto, quando tudo falhar, eu dizia isto desde pequena, quando havia as reuniões na família, quando tudo falhar, quem se vai salvar é quem tem terra, quem sabe cultivar uma batata, quem tem favas, quem tem polvos, quem tem maçãs. E agora o mundo está-nos a mostrar isso a todo o tempo. Mas esta perseguição, este foi até agora em todo lado, assim, porque aquilo não era importante, aquilo era de menos. Agora é interessante que tu não dás conta, tu sofres, mas estás a mudar as pessoas, sem perceber, lentamente, mas estás a mudar. E eu queria passar para a Ana porque eu queria que a Ana também falasse rápido, que o tempo está mesmo...
porque a Ana é hiperativa e eu vejo a aceleração dela, mas quando ela vai para o jardim, para os manjericões, para não sei o quê, parece que aquilo é aí, Ana. Que é terra, volta à terra. Porque não adianta a gente apressar um cabinho de manjericão para ele dar raiz. Você ajuda ele, mas você não apressa ele. Então, acaba que cuidar de planta dá a ideia de que muitas vezes não adianta você apressar a vida. A vida tem o tempo da vida. Então, você apressa, fica estressada, você pode fazer o que você quiser, mas a vida tem o tempo dela. E a outra coisa que eu quero dizer, a última, Mesmo. as pessoas esquecem que ficam reclamando e clamando, dizendo, é uma aprovação. Vamos dizer, gente, é igual a escola, a vida põe a gente à prova. A gente está com a paciência, a gente falou que ia ter paciência na vida. Você tem paciência mesmo? Dá uma prova. Eu ia ser mais generosa. Será que você realmente se convenceu que tem que ser generoso? Uma prova. E é assim, não adianta reclamar, é apenas fazer a prova. Num dado momento, a prova acaba. Pronto. E aí passa para outra, vai para outra matéria. É assim a vida. Paula, última frase, Paulinha, rápido. E o verdadeiro livro é o livro da vida, que saibamos ler e escutar o que ela tem para nos dizer. Pronto, e eu vou terminar hoje de uma maneira um pouco diferente. Espera. Vou dizer uma... Deixa-me só dizer isto. E a sala de aula, a melhor sala de aula é a estrutura física e humana, que a gente não esquece. A Ana Paula sofre bastante, mas ela está a mudar o mundo sem perceber que está a mudar o mundo. Está a mudar o mundo. Vamos mudar o mundo! E a Aninha... Quantos mais se juntarem, sim. E a Aninha é toda... Mas os manjericões está a mudar o manjericão do bairro. E eu, com a palhaçada, tento mudar o mundo também. Vamos mudar o mundo, seja como for. É preciso mais gente que queira mudar o mundo. Venham com a gente! Beijinhos! Muito obrigada por este momento! Um beijo na Vocês Palestina! Nunca fiz. Viva a papa de abóbora! Gente, vocês não sabem o que aquilo é! Obrigada! Viva a Palestina! Viva o mundo inteiro! Viva o mundo inteiro, Viva o mundo inteiro e que haja